Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Seja Lux, trazendo mensagens iluminadas para você. Hoje será mais uma leitura de opções, né? Uma mensagem da espiritualidade para você, uma mensagem que você precisa ouvir. Eu vou deixar as 3 opções aqui na tela. Hoje eu não trouxe cristais, então pausem e escolham assim com muita atenção, tá bom? Escolheu? Vamos lá? Para quem escolheu a opção de número 1, mensagem da espiritualidade para você, em que você precisa ouvir nesse momento, que vai te ajudar na sua direção de vida. Lembrando, gente, que essa é uma tiragem geral, tá bom? Então não ressoa com todos. Pega aquilo que fizer sentido. Eu deixo sempre o meu contato na descrição do vídeo ou em um comentário fixado, tá bom? Para tiragens. Vamos lá, olha, toma muito cuidado, tá bom? Como você manipula as coisas, como você direciona determinada energia. Por quê? Essa carta aqui, 10 de espadas, ela me vem assim, chama muita atenção, assim que eu tirei essa tiragem, tá bom? A tiragem de número 1. É como se essa energia estivesse muito predominante. É como se você sentisse lá dentro de você que tem alguma coisa que não compensa mais. Alguma coisa dentro de você que morreu, ou que foi junto, que você perdeu junto com uma situação. E a espiritualidade vem pra te falar que você não perdeu nada, tá? Você não perdeu nada. Não use essa energia pra direcionar sua vida, tá? E quando eu falo isso, é uma energia de frustração, uma energia de decepção, uma energia ruim, tá? Independente do que aconteceu lá no passado, independente do que você está sentindo nesse momento, tá bom? A sua vida, ela não se baseia nesse cenário, entende? Não importa. Não importa, tá? Você passou por isso daqui, mas isso não escreve a sua história. Você tem muita capacidade no meio desse processo. E você pode fazer cada um desse processo com suas próprias mãos. Seja como for. O problema é trabalho. Você pode começar a criar alguma coisa, por exemplo, seu. Eu não vejo capacidade em mim. Essa carta vem confirmando que você tem capacidade, que você tem tudo de sobra para dar espaço. Entende? Você só precisa de equilíbrio, se conectar consigo mesmo. Você não precisa de nada. Você só precisa realmente olhar para si, reconhecer seu valor, reconhecer o que você pode fazer. E a força, ela vem daí, tá? E você pode, sim, ficar fragilizado quando você sentir que talvez já tentou de tudo, já pensou diversas coisas e parece que nada dá muito certo. Tudo isso se acumula muito e acaba se transformando como verdade no meio dessa situação, acaba se transformando como verdade no meio desse processo, como se isso definisse tudo, a história inteira. É muito difícil ter força quando as coisas se acumulam, entende? Quando se acumula vira uma bagunça. É muito difícil. É fácil quando você tem um motivo, um problema, e você consegue organizar isso na sua mente e compreender como você pode passar por isso. Mas agora, quando são várias coisas ao mesmo tempo, eu super compreendo que essa carta aqui, às vezes, pode não servir de nada, né? Todo esse poder interno que eu tô falando pode não servir de nada pra você, assim, temporariamente, de acordo com algumas coisas que você pode estar sentindo, entende? É complicado, eu sei que é, mas a espiritualidade fala que você vai passar por isso, entende? Você vai passar por isso. Às vezes pode ser lento, às vezes pode ser devagar, sofrido um pouco, com muitas dúvidas no meio desse processo, mas isso não significa
que as coisas não vão se movimentar e ter abundância e ter algum tipo de alegria. Eu sei que talvez você pode pensar no pior cenário, né? Mas não significa que a sua jornada será só por meio desse processo. Mesmo que o pior cenário se realize, mesmo que as coisas tendem a ser muito negativas no meio desse processo, você sempre vai encontrar um pontinho de luz na sua noite, sabe? As suas estrelas, para iluminar a sua jornada, mesmo quando não existe a lua no céu, quando você olhar para o céu. E não tô falando de noite, não tô falando de céu mesmo, tô falando do seu momento, que pode ser um pouquinho escuro, que pode ser um pouco assim complicado. Você sempre vai encontrar esses pontinhos de luz no seu céu escuro, na sua noite, tá? E esses pontinhos de luz são pequenas coisinhas positivas que juntas se transformam assim em uma coisa muito grande, tá? A longo prazo, você pode colher uma coisa muito linda, que você nem pode se imaginar agora, mas se você manter a esperança, se você manter sempre iluminado, por mais difícil que seja, se você se apegar àquilo que você acredita, que pode ser qualquer coisa, desde que te faça bem, e reconhecer que enquanto você respirar, você tem chances, é só você realmente organizar a mente. Você nunca vai conseguir fazer nada enquanto estiver assim, sabe? Você nunca vai conseguir se concentrar enquanto estiver paralisado, paralisada na dor, na preocupação, na ansiedade, na desconfiança. Você vai ficar assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. E o que você cria na sua mente não é real. Entende? Os piores cenários, a dor, não é real. Até a dor que você sente, tipo, isso daqui não tem a proporção toda que você tá pensando. O que tá fazendo a sua dor, a sua decepção, seja o que você tá sentindo ser tão grande, é o fato que você acredita que é. E por que você acredita que é? Porque tem algo além da dor. Não é só a dor isolada. Porque se fosse só ela, você estaria só sentindo. Mas você reflete nisso, você pensa. E você fica assim, limitada, falta de confiança. Possivelmente na sua vida inteira, a espiritualidade, sabe? Vai além da dor. Você reflete sobre ela, você pensa, você imagina. Você faz cálculos na sua mente, você... Parece que você quer prever o que essa dor significa, o que ela representa, o que ela quer dizer sobre você, sobre a sua vida. O que esse momento atual tá querendo me falar? O que será de mim? É isso daqui? Por que eu passei por isso? O que isso quer me dizer? Esse será meu destino? E que destino será? Entende? Vai além de uma simples dor. É uma dor com camadas, com diversos pensamentos. Cada escadinha tem um pensamento diferente. Essa camada dessas escadas nunca acaba. E assim cria-se outras, com o objetivo talvez de chegar na fonte da dor. Mas a fonte da dor que você tanto quer é uma conclusão daquilo que você pensa sobre a dor, entende? E muitas das vezes você tem uma dificuldade de refletir sobre ela de uma forma limpa, sem ter medo, sem ter insegurança, tristeza, onde você acaba colocando assim o seu emocional
como refém dessa dor. Entende? Não significa que as coisas serão assim para sempre. Tem superação, pode ter ajuda no meio do processo. Ou realmente, talvez não seja ajuda. Talvez sejam assim, como eu falei pra você, pequenas estrelas que você encontra. Que você olha pro seu céu escuro e você vê pequenas estrelas. Que podem ser pessoas no meio do processo, né? E que pode, sim, ser qualquer tipo de pessoa. Se você tá passando por isso, eu posso ser essa pequena estrela que te passa essa mensagem, você reflete sobre, né? Te dá uma orientação. Isso é só um exemplo, né? Então, não significa que é pra você pensar positivo agora, entende? Mas essa tiragem, ela veio pra fazer você refletir. E você pode usar do teu tempo, tá? Pra refletir sobre quando você quiser, quando você sentir melhor. E essa tiragem foi para quem escolheu a opção de número 1. Vamos para quem escolheu a tiragem de número 2. O que a espiritualidade quer falar para você nesse momento? Muito bom. Algumas pessoas podem ter assim uma certa conexão com o passado. Fazer assim as pazes com o passado, né? Curar o passado. E isso daqui pode estar simbolizando várias coisas. Dores internas relacionadas ao passado. Você voltar com alguém do passado e realmente conseguir assim paz, né? Voltar com essa pessoa e realmente ficar em paz com ela, não alguém que você ama muito, que você não esqueceu. Como também pode falar sobre você fazer as pazes consigo mesmo, qualquer coisa relacionada ao passado, sabe? É você olhar para o passado e finalmente ter equilíbrio. E quando eu falo sobre o equilíbrio, isso não significa que o equilíbrio ele vem sozinho, tá? Muitas das vezes vem sobre a gente ter uma certa consciência sobre o que foi, alinhar o emocional com o mental, ou seja, não pensar tanto com a parte mais fria de nós, como também nem a parte tão emotiva, e a partir disso já determinar um pensamento sobre, entende? Que pode ser uma decisão, tipo assim, quer saber? Eu andei pensando tanto sobre isso, eu acho que eu vou conversar com essa pessoa. Eu acho que eu vou conversar com essa pessoa. Eu acho que eu vou finalmente, assim, fazer as pazes com ela, né? Ou comigo mesmo, comigo mesma, né? Cansei de olhar para essa situação e sentir que, né, eu estou machucado, machucada. É olhar para a situação e deixar as coisas saírem. E muitas das vezes também pode estar falando sobre você deixar o orgulho de lado, reconhecer a sua força, que tá ligado a esse perdão e realmente deixar as coisas fluírem. Olhar para os seus sentimentos, reconhecer, deixar as coisas fluírem. Essa tiragem tá falando muito sobre equilibrar, tá? O emocional e o racional. Seja o que você estiver querendo fazer em relação ao passado, tá? Seja o que eu estiver falando aqui, primeiramente, tá? Primeiramente, equilíbrio do emocional com o racional. Você percebe que os pés estão na terra e na água, equilíbrio. Ao mesmo tempo, quando fala em equilíbrio, não significa de ficar todo neutro ou neutra.
Você tem liberdade para olhar seus sentimentos, tá? Você tem liberdade para olhar tudo. Não decida também as coisas com pressa, com todo aquele fogo da paixão, seja o que for, tá? É você olhar para si primeiro, para assim fazer essa reflexão em relação ao passado e seguir como desejar, tá? Muitas pessoas aqui vão voltar com alguém do passado, tá? Voltar com alguém do passado, refletir alguma coisa em relação ao passado, sendo para você realmente uma reflexão interna, uma evolução interna, perdoar o passado, deixar para trás. E nem sempre perdoar significa aceitar a pessoa da sua vida, na sua vida, tá? Isso é um fato. Então, olhe tudo assim com muita atenção. E essa foi a mensagem para quem escolheu a opção de número 2. Agora vamos ver para quem escolheu a opção de número 3. Se concentre-se. Possivelmente, algumas pessoas que escolheram a opção de número 1 escolheram também a opção de número 3, tá? Mas vamos lá, essa tiragem ela tem uma essência assim diferenciada, tá? Diferente da opção de número 1. Mas tem aqui algumas características, vamos lá. Por mais que a vida esteja te convidando para mudar, por mais que tenha rupturas na sua vida, você pode estar passando por um processo de ruptura, ou você já passou por esse processo de ruptura, tá? No qual ainda está dolorido, está te fazendo refletir. Fazendo com que você fique nessa postura um pouco mais melancólico, melancólica, olhando para tudo isso, tá? Isso daqui é uma organização que a espiritualidade está fazendo, que a vida está fazendo, tá? Existe uma bagunça, existe alguma coisa que precisa ser organizada na sua vida para um possível movimento. Do jeito que estava antes, estava a tendência a um bloqueio. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que não valem a pena, situações que não valem a pena, situações que não cabem mais. E não desejar mudanças no meio desses processos é realmente desejar ficar na mesma. E muitas das vezes a mesma significa até um bloqueio na vida mesmo, no geral, de realmente não ter coisas boas, coisas novas. É tudo a mesma coisa, a mesmice, né? Só que essa mudança, ela é dolorosa, né? Essa mudança, a ruptura, ela é dolorosa. Mas ela é dolorosa justamente para quebrar suas barreiras, tá? E o que eu quero dizer com isso, com barreiras? Muitas das vezes pode ser aquilo que você achava que a situação era, quando na verdade não era muito bem assim. Ou você mesmo, você tendo assim uma imagem sobre si mesmo e você se depara com essa situação, com essa ruptura e você enxerga, não, peraí, eu pensava que eu iria me comportar de uma forma específica nessa situação e eu me vejo mais abalado, mais abalada do que eu imaginei, entende? É uma ruptura que vem me pegando assim de surpresa, que vem mexendo na sua ferida, no seu núcleo, mas não é para te machucar, não é para fazer você se sentir incapaz, é para realmente organizar as coisas. Tem muitas coisas, tá, que você precisa refletir emocionalmente e seguir em frente, tá? Sem olhar para trás. Esse movimento vem depois de uma fase muito limitante, tá? De uma fase que estava bloqueando seus caminhos. Você que não passou por essa ruptura, possivelmente você vai passar. E ela é dolorosa. Ela é como a noite. Uma noite solitária, sem lua no céu, sem estrelas ou quase sem estrelas. De você olhar para o céu e realmente ter que se forçar a ver as estrelas de tão longe que elas estão. Nesse nível.
tá? Mas eu vejo que você está no caminho certo, independente da situação atual que se encontra, tá? Você só precisa realmente se movimentar até o seu destino, até a sua jornada. Independente do quão incerto esteja, poxa, tá tão incerto, tá tão bagunçado, eu só consigo olhar para isso, eu busco a luz dentro de mim e eu não encontro, eu acendo a luz dentro de mim e parece que eu não tenho nada para me agarrar. Só que às vezes você não precisa de nada de importante para se agarrar. Às vezes é uma vontade, mas eu não tenho vontade de nada. Às vezes pode ser por conta de outra coisa, mas você precisa de alguma coisa para se agarrar. Talvez o que você poderia fazer é se agarrar em um cenário totalmente oposto desse. Para onde essa ruptura pode me levar? O que essa mudança tem para me falar? Sobre mim? Sobre a situação atual? Sobre como que eu vou ficar? A situação atual, ela não tem muito o que dizer sobre você. Ou sobre como você vai ficar. Você vai se comportar em relação a essa ruptura. Você já está se comportando, você vai se comportar, né? Sobre sentir ela. Mas lá na frente, como você vai ficar, depende muito de como você vai escolher enxergar essa ruptura, entende? Ruptura, gente, qualquer coisa, tá? Relacionamento, trabalho, mudança assim, de vida no geral, saúde, entende? Qualquer coisa. Qualquer ruptura, qualquer mudança meio que forte na sua vida, entende? Onde você sente uma perda, sente que foi assim... como eu posso dizer, afetou a sua vida. Me fugiu a palavra, afetou, entende? É uma ruptura, uma mudança, sabe, te chacoalhou, entende? E isso pega pra incerteza, e junto da incerteza, uma sensação de se encolher pra dentro de si, se limitar, mas aqui mostra pra você não se limitar não, pra você ir, entende? E processar aquilo que existe dentro de você. E olhar pra, assim, além da escuridão mesmo. Além da noite. Não existem noites eternas, tá? Não existe. O dia sempre chega. Independente como. Às vezes pode amanhecer nublado, mas não significa que o dia inteiro será como amanhã. Bom, eu espero que você tenha gostado, tá bom, gente? Não se esqueça de seguir, se você for novo, comentar, deixar um like, porque ajuda no meu trabalho, tá? E foi um prazer trazer essa mensagem pra você. Até mais!